Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira unidade, tá? Da disciplina de Fundamentos da Matemática com introdução à lógica. De início, eu gostaria de dizer a vocês que eu tive o cuidado de elaborar os slides de todas as unidades da nossa disciplina, porém eu elaborei uma quantidade de informações maior do que é possível falarmos nesses 25, 30 minutos de videoaula, tudo bem? Então, assim, algumas partes eu vou passar um pouco mais rápido, mas como vocês estão de posse desses slides estáticos, vocês podem fazer uma associação com a minha fala e o andamento. Eu não quero aqui saltar nenhum slide, no entanto, nós não teremos tempo para falar sobre cada um deles, tá? Então, eu espero que vocês entendam. Aqueles que eu saltar é porque são informações que, com a leitura, vocês conseguirão se apropriar do conhecimento ou da informação que queremos passar. Então tá, vamos lá. Então assim, na unidade 1, ela é basicamente formada em introdução à lógica e os operadores, tabela verdade e regras de implicação, além de algumas demonstrações ou provas que são feitas a partir do conhecimento dessas técnicas de lógica, tá? O objetivo principal é desenvolver o seu raciocínio lógico e dedutivo utilizando algumas regras de estrutura lógica matemática para análise e resolução de problemas relacionados ao seu dia a dia, formular hipóteses, prever resultados. Aí eu pergunto para você, qual é a importância de estudar a lógica? De onde a lógica surgiu? Como é utilizada a lógica no nosso dia a dia? Você usa diariamente sem sequer nem dar conta disso, tá? Observe, por exemplo, quando você vai planejar uma noitada com um amigo, ao pedir um aumento ou um dia de folga para o seu chefe, ao escolher que camisa comprar entre aquelas que não gostou, enfim. Você usa a lógica em todos os momentos para explicar o seu raciocínio e fazer com que as outras pessoas vejam as coisas sobre a mesma perspectiva que você. Tá? Embora nem sempre haja com lógica, ela é natural, pelo menos entre os humanos. Se conscientizar de que a lógica já faz parte da sua vida, você poderá vê-la trabalhando ou não para onde quer que você olhe. Então você precisa estudar lógica para que você aumente a sua capacidade de análise crítica, tá? Que você organize os seus argumentos, que interprete argumentos, que tome consciência de elementos que são fundamentais à capacidade de argumentar e de expor suas ideias. Estudar lógica se torna primordial para o bom matemático, porque o bom matemático, ele, além de compreender os processos, ele precisa garantir que esses processos estejam corretos através de demonstração, de provas, etc. Tudo bem? Então, assim, vamos começar de uma maneira bem simples. Eu posso escrever simplesmente essa frase: se são 17 horas, então é hora de ir para casa. Isso é algo que todo mundo faz no dia a dia, todo mundo de alguma forma pensa e organiza. Essa frase ela pode ser chamada dentro da lógica de proposição. Essa proposição, estruturalmente, ela se divide em duas partes: em antecedente e o consequente. O antecedente é aquilo que dá embasamento para que algo aconteça. Ou seja, o consequente é algo que ocorre a partir do antecedente. Então, esta é uma proposição, a segunda também é uma proposição, a terceira frase também é uma proposição. E embaixo nós temos uma proposição que vai depender dessas outras três. Por exemplo, se são 17 horas, então é hora de ir para casa. Se é hora de ir para casa, então é quase hora do jantar. Se é quase hora do jantar, então preciso ligar para minha esposa para que ela faça as reservas do restaurante. Perceba que há um encadeamento entre as ideias em cada uma das proposições, onde o consequente torna-se o antecedente na proposição seguinte, para no final nós fazermos o uso deste antecedente com esse consequente e fechar a conclusão deste argumento. Ou seja, se são 17 horas, então preciso ligar para minha esposa para que ela faça as reservas no restaurante. Ou seja, proposição é todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Esta frase tem um sentido completo, essa outra também. No entanto, esse grupo de proposições ele é chamado de argumento, onde essas três primeiras proposições são as premissas e essa última especificamente é a conclusão. Tudo bem? Um outro exemplo é que se você tiver um texto do dia a dia, como esse texto 1,
você pode observar diversas palavras que estão presentes na língua portuguesa e que são utilizadas dentro da lógica. Por exemplo, ao ler esse texto: se eu treinar por conta própria nesse verão, mas não muito pesado para que eu não machuque meu joelho, então no outono o técnico irá me escolher para o time de futebol, mas somente se ele tiver uma vaga no time. No entanto, se eu não treinar, então o treinador não vai me escolher, tá? Então assim, você tem diversas frases, diversas proposições e no final você tem uma conclusão. E aqui você pode observar diversas palavras que estão presentes no vocabulário português, que organizados estruturalmente eles dão sentido a uma frase de maneira lógica. Por exemplo, temos a presença aqui do se, do então, do mas, do não, do existe, embora, o há, nenhum, ninguém, algum. Todas essas palavras estão presentes no nosso dia a dia. Nessa unidade, nós investigaremos a validade dos argumentos, que é o conjunto de enunciados dos quais um é a conclusão e os demais são as premissas. Esses argumentos eles são tradicionalmente divididos entre dois, gente, em argumento dedutivo e indutivo. Porém, só faremos uso, só estudaremos aqui neste curso o primeiro, tá? O que é um argumento dedutivo? É um argumento que é válido quando as suas premissas, se verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. A exemplo, todo homem é mortal, João é um homem, logo, João é mortal. Nós temos aqui uma proposição, uma proposição, uma proposição. No entanto, essas duas primeiras são premissas e essa última é a conclusão. E nós temos o argumento dedutivo em que não necessariamente essa última dependa das duas anteriores. Porém, nós não podemos afirmar um resultado final por conta das outras anteriores, tá? Não podemos assegurar a verdade da conclusão, que é um argumento indutivo. Bem, continuando esse processo de formalização dos instrumentos da lógica sentencial, nós vamos falar agora dos princípios fundamentais das proposições, onde o primeiro é o princípio da identidade, que diz que todo objeto é idêntico a si mesmo. Como exemplo, eu tenho aqui Regina Duarte é Regina Duarte, conjunto A é o conjunto A. É um princípio que ele trata de assegurar a materialidade da lógica. Você deve lembrar daquela música do cantor cearense Falcão, onde ele começa nas primeiras frases dizendo que homem é homem, menino é menino, político é político e assim por diante. Quando ele se utiliza desse conjunto de palavras, ele está se referindo ao primeiro princípio da lógica, que é o princípio da identidade. O segundo princípio diz que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe uma outra nomenclatura. O princípio do terceiro excluído, ele diz que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, não existe um juízo de valor, não existe uma nomenclatura em uma terceira instância para julgar uma proposição. Exemplo, Vasco da Gama descobriu o Brasil. O conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Essas afirmações, essas proposições, elas só podem ser verdadeiras ou falsas, tá? Não existe um terceiro caso. Por exemplo, Vasco da Gama descobriu o Brasil. Então essa afirmativa ela só pode ser verdadeira ou falsa. O conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento, verdadeiro. Então sigamos para o terceiro princípio. Bom, o princípio da não contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu afirmo que uma proposição é considerada verdadeira, a sua oposta é necessariamente falsa. Por exemplo, meu nome é Renato, ou meu nome não é Renato. Meu nome é Alberto, ou meu nome não é Alberto. São dois exemplos que demonstram a existência do princípio da não contradição. Mesmo que você não saiba meu nome, poderá ter certeza por pura lógica que uma dessas proposições é verdadeira ou a outra é falsa. Em outras palavras, por causa da lei da contradição, meu nome pode ser como pode não ser Renato, tá? Temos aqui os operadores lógicos, onde nós temos um conjunto de símbolos que vão simplificar o entendimento e a operacionalização com as proposições aqui na lógica. Esse primeiro eu tenho uma conjunção, é o chapeuzinho, é o circunflexo que representa uma conjunção de significado i. Lá na teoria dos conjuntos, esse i representa a intersecção entre conjuntos. E, por exemplo, eu tenho P e Q. Dizer que P e Q,
eu estou afirmando que determinado elemento ele goza da propriedade P e da propriedade Q ao mesmo tempo. Já na disjunção, eu tenho o operador esse V, o operador lógico, que representa o ou. Quer dizer que um elemento está em um conjunto, ou no outro, ou nos dois ao mesmo tempo, tá? A exemplo aqui P e Q, ou Q. Veremos isso mais detalhadamente adiante, nos próximos slides. A condicional é o famoso implica, se e então, como puderam observar nos exemplos do texto que foi lido em slides anteriores. P implica Q. A bicondicional é o famoso se somente se, quando P implica Q e Q implica P ao mesmo tempo. É a famosa recíproca. Esse acentozinho que vocês observam aqui representa a negação, quando você quer negar uma afirmação. Exemplificando, eu escolhi para a proposição P a expressão está frio, é uma afirmação, e que está chovendo. Portanto, quando eu utilizar o til e o P, eu estou acrescentando a negação a esta primeira proposição. Quero dizer, não está frio. Um detalhe, observe essa aqui é uma propriedade que diz que quando o não ocorre duas vezes, não, a afirmação volta a ser a original, ou seja, está chovendo é a proposição que, não está chovendo, til que, e não está chovendo, volta novamente a está chovendo, tá? Então isso é um conjunto de símbolos que facilita, que vai transformar esta frase numa linguagem simbólica dentro da lógica. P implica não que, tá? Então essa é a expressão em que representa esta frase. Essa setazinha aqui, ela acompanha, ela informa exatamente essas duas palavrinhas, se e então. Então P está frio, quando eu acrescento a setinha, se está frio, não está chovendo. Então você pode elaborar diversas expressões lógicas, diversos argumentos utilizando esses símbolos, tá? Portanto, não esqueça disso, lembre-se. Não esqueçam do ícone. Bem, queridos, vamos falar agora um pouquinho da tabela verdade. A tabela verdade é um modo de organizar em linhas horizontais todas as interpretações possíveis de uma proposição, permitindo que você a valore sobre todas as interpretações. Por exemplo, aqui eu tenho duas proposições, a P e a Q, que depois eu vou dar um exemplo mais adiante. Quando eu faço uma conexão entre elas a partir de um conectivo lógico, eu posso analisá-las individualmente e correlacionar com a outra. Ou seja, quando eu digo que P é V e Q é V, eu estou tendo uma combinação que não vai se igualar às demais nas outras linhas abaixo. Portanto, com duas proposições eu tenho 4 possibilidades de valorar essas linhas. Ou seja, eu tenho V e V, V, F, F, V, F, F. Perceba que essas combinações não se repetem. No entanto, quando eu tenho P, Q e R, significa que eu tenho um indicador, um valor para cada um delas, que pode ser verdadeiro ou falso, mas eu tenho 3 proposições, ou seja, 2 elevado a 3, eu tenho um total de 8 linhas. Portanto, se você observar todas essas linhas, nenhuma vai se repetir. Bom, para fazer uso da tabela verdade, você precisa conhecer a fundo os conectivos lógicos, onde nós começaremos com a conjunção, é notada por esse acento circunflexo, onde se eu adotar, por exemplo, a primeira proposição com Marcos é médico e a segunda proposição Maria é estudante, eu posso fazer uma conexão entre as duas proposições utilizando este conectivo e, ou seja, P e Q, onde P representa o Marcos, que é médico, e Q, Maria, que é estudante. Como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva? Uma proposição só será verdadeira se ambas as proposições componentes também forem verdadeiras na conjunção. Ou seja, observando a tabela lógica, a tabela verdade, P e Q, eu tenho V, V, VF, FV, FF. Portanto, essa conjunção só será verdade se as duas forem verdadeiras. Eu tenho um pequeno exemplo aqui, onde P eu disse que 2 é maior que 0, isso é verdade. E que
2 é diferente de 0 também é verdade, portanto, a conjunção e também será verdadeira, tá? Porque se encontra na intersecção entre os conjuntos que estão representados por P e Q. Diferentemente da conjunção, na disjunção, ou seja, quando eu estiver me referindo ao ou, só será falso quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas. Nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Ou seja, quando eu tenho VV, VF, FV, eu tenho a disjunção verdadeira. Quando eu tenho FF, a disjunção será falsa. Tenho aqui alguns exemplos e gostaria apenas de lembrar que quando estamos tratando da disjunção, o elemento ele se encontra nessa região achurada do conjunto, onde P é a minha primeira proposição e Q é a segunda proposição. Lembrando que essas posições, neste caso, elas não vão influenciar, tá? Se você fizer essa mudança de P com Q, não vai influenciar o valor lógico que será o mesmo. Vamos falar um pouco do conectivo ou, que representa a disjunção exclusiva, que só será verdadeira se houver uma sentença verdadeira e outra falsa. Nos demais casos, a disjunção será falsa. Ou seja, quando você vai ao supermercado e seu filho vai acompanhando que ele quer uma determinada coisa, ele lhe pede e depois ele pede uma outra em seguida. Aí você responde: ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Isso significa dizer que você, quando utiliza o ou e dá as duas coisas para o menino, essa disjunção ela será falsa. Ou quando você não dá. Será uma disjunção exclusiva quando você vai dar para o seu filho ou a bola ou uma bicicleta e você de fato dá uma das duas coisas. A disjunção exclusiva ela é representada pelo V e esse tracinho aqui embaixo, tá? Trazendo para a linguagem de conjuntos, o conjunto P e Q são mutuamente exclusivos, eles não possuem intersecção. Não esqueça, hein? Bem, estamos agora diante do caso mais importante dos conectivos lógicos, que é a condicional, representado por essa setinha e indica o conectivo se então. Eu botei esse ícone de bomba porque vocês precisam prestar muita atenção nesse caso, principalmente com essa parte em que é falso. Eu não quero apenas que vocês decorem que quando a última proposição for falsa, é o único caso em que a implicação é falsa. P implica que é falso. Eu coloquei esses exemplos para que vocês tenham um entendimento mais completo sobre a implicação. O primeiro exemplo, eu trouxe para a primeira proposição 2 divide 4, isso é verdadeiro. Para a segunda proposição, 4 divide 12. Portanto, dizer que P implica Q é dizer que 2 divide o 12. Portanto, isso aqui é uma implicação verdadeira. Já no segundo exemplo, quando eu digo que 2 divide 4, isso é verdadeiro, e digo que 4 não divide 12, logicamente esta sentença aqui, essa proposição, ela é falsa. Quando eu implico P implica Q, eu digo que 2 não está dividindo 12, portanto isso é falso, é a segunda linha, tá? Por isso há a falsidade aqui no final. E este último exemplo, eu digo que 3 divide 4, isso é uma afirmativa falsa. 5 divide 12, também é uma afirmativa falsa. Porém, a implicação de P em Q se resume em 3 divide 12. Perceba que eu tenho uma verdade aqui. É importante também analisar a condicional na forma de conjuntos. E lembre-se que, para que seja uma condicional, o conjunto P deve ser interpretado como subconjunto de Q, onde todo elemento que pertença ao conjunto P obrigatoriamente também pertença ao conjunto Q. E dizer que um elemento não está dentro do conjunto P ou de Q, ou seja, quando ele não pertence, ele está aqui fora. Então, ele não vai pertencer nem a P e nem a Q. Portanto, se eu disser que um elemento está aqui fora, pertence a P, ele é falso. E dizer que esse elemento está aqui fora, pertence a Q, é falso. E se ele está aqui fora, esse elemento não pertence a P e não pertence a Q, é uma implicação de P em Q. Por isso, esta condicional é verdadeira. O único caso que é falso, interpretado aqui pelos conjuntos, é dizer que o elemento que pertence ao conjunto P não pertence a Q. Isso é falso, pois um elemento X pertence a P e P é subconjunto de Q, obviamente ele também pertence a Q. Portanto,
Dizer que elemento X pertence a P é dizer que é verdadeiro, e elemento X pertence a Q sendo falso é uma afirmativa falsa, porque o elemento que pertence a P também pertence a Q. Muito cuidado na condicional. Na bicondicional, que é o famoso se, somente se, representado por essa setinha dupla, eu terei um caso bem próximo da condicional, porque é a que nós chamamos de ida e volta. Haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira: quando o consequente e o antecedente forem ambos verdadeiros, ou quando forem falsos. Nos demais casos ela será falsa. Ou seja, quando os dois, digamos, as duas proposições estiverem contidas uma na outra. Nas provas nós chamamos isso de ida e volta, a bicondicional, onde V e V é verdadeiro e FF é falso. Ou seja, o elemento que pertence ao conjunto P, ele também pertence ao conjunto Q. Verdade para um, verdade para o outro, verdadeiro para os dois. Agora, no momento que eu estabeleci que X pertence a P, como sendo a minha primeira proposição, e X pertence a Q como sendo a minha segunda proposição, quando eu pego esse elemento X e trago para fora dos conjuntos e digo que ele pertence ao conjunto P, é uma afirmação falsa, e dizer que ele pertence ao conjunto Q é uma afirmação falsa. Mas a implicação de ele estar fora, não pertencer a P e não pertencer a Q é verdadeira, e a recíproca também, porque FF na condicional ela é verdadeira. Nós já vimos isso anteriormente. Bem, para a gente exercitar todo o conteúdo estudado até agora, vamos analisar esse pequeno texto, fazendo utilização da lógica e fazer algumas pequenas interpretações. Se Maria disse a verdade, João mentiu e Carlos também mentiu. Se Carlos mentiu, Regina falou a verdade. Se Regina falou a verdade, então lógica matemática é difícil. Ora, lógica matemática não é difícil, logo podemos concluir que Maria mentiu e Regina também mentiu. Digamos que eu diga que Maria fala a verdade, eu utilizo uma proposição representada por M. João mente por J, Carlos fala a verdade por C, Regina fala a verdade por R e lógica matemática é fácil por T. Vamos observar aqui que podemos analisar da seguinte maneira. Essa primeira proposição diz que se Maria disse a verdade, João mentiu e Carlos também mentiu. Então eu transformo essa primeira afirmação aqui em símbolos. M implica J, porque eu estou vendo o se aqui e o então, né? Se Maria disse a verdade, então, que não está explícito, né? João mentiu e Carlos também mentiu. Então, João mentiu e Carlos também mentiu, certo? Então, na segunda proposição, se Carlos mentiu, então Regina falou a verdade. Por que eu acrescento o não ser? Porque Carlos aqui, segundo a minha afirmação, fala a verdade. Portanto, eu acrescento o não ser, que diz que Carlos não fala a verdade. Logo, Carlos mente. Isso implica dizer que Regina falou a verdade. Por que eu conservei o R? Porque para mim o R, Regina fala a verdade. Na terceira proposição, composta, claro, se Regina falou a verdade, quando eu tenho o se, logo eu tenho uma implicação, ó. Se Regina falou a verdade, então lógica matemática é difícil. O não T significa a negação de lógica matemática é falso. T significa ora lógica matemática não é difícil, significa que ela é fácil. Portanto, quarto, Maria mentiu e Regina também mentiu. Não M, porque Maria fala a verdade, e não R, porque Regina também falava a verdade. Essa é a conclusão aqui do nosso enunciado, tá? Se Maria mentiu, lógica matemática não é difícil, é fácil. E se Regina também mentiu, o professor Renato professor Renato não é feio, logo ele é bonito. Brincadeiras à parte, pessoal, só para a gente treinar um pouquinho esse texto e fazer a transposição do que está escrito numa linguagem comumente utilizada, que é a linguagem escrita na língua portuguesa, para uma linguagem matemática. Colocando em prática o que nós vimos sobre tabelas verdade
e os conectivos lógicos em slides anteriores, nós vamos fazer a valoração lógica desta proposição, tá? Ou seja, eu vou na primeira coluna e na segunda representar a proposição simples P e Q, na terceira e na quarta coluna o não P e o não Q, na quinta coluna eu vou pegar essa proposição e dividi-la em subproposições, pegando essa primeira subproposição na quinta e essa outra subproposição na sexta coluna e depois relacioná-las com esse implicador, tá? Então vamos lá. Possíveis valores lógicos para P e Q são VV, VF, FV, FF, isso nunca muda, tá, gente? E na terceira coluna nós vamos fazer a negação de P, portanto, onde tem V você coloca F e onde tem F você coloca V. Na quarta coluna a negação de Q, onde tem F vai V e onde tem V vai F, tá? A negação de Q, onde tem V é F. FV, F e V, tudo bem? Agora vamos para a quinta coluna, que é uma subproposição da proposição principal, que pede para você implicar P em Q. Então, na primeira linha, V e V implica V, isso é verdade. Opa, na segunda linha você tem VF, para a implicação é falso. Na terceira, FV é verdadeiro e FF, a implicação é o quê? Vamos lá? Verdadeiro, muito bem. Na sexta coluna nós temos o não Q implica não P. Então nós vamos olhar agora para as duas colunas, só que nós temos que seguir a ordem da seta. Então FF é uma implicação verdadeira, né? VF é falso, FV é verdadeiro e VV é verdadeiro, porque nós utilizamos essa sequência. E por último, nessa coluna, a implicação das duas subproposições, onde VV eu tenho verdadeiro, FF verdadeiro, VV verdadeiro e VV verdadeiro. A esse tipo de valor lógico para uma proposição a gente chama de tautologia, porque essa coluna é toda verdadeira, tá? No caso de termos os valores falsos, você deixa de ter uma tautologia para ter uma contradição, também muito importante dentro do processo de prova. E quando você tem mesclado valores verdadeiros e falsos, a gente chama contingência, tá? Bem, chegando ao final da nossa videoaula, eu gostaria de fazer a indicação desses próximos 4 slides que tratam de equivalências lógicas. Como nós não temos muito tempo para abordar equivalências lógicas agora, eu vou deixar para a nossa aula de revisão, tá? Então eu vou abordar agora um pouquinho sobre técnica de demonstração direta e as outras 2 técnicas também que vão ser discutidas nessa disciplina eu vou trazer na revisão. Eu gostaria que vocês pudessem fazer um estudo observando o slide estático que vai estar disponível na plataforma, tá? Seja n o número natural, se n é par, então n ao quadrado é par. Nós queremos provar isso. Então nós vamos dividir, ao demonstrar pela prova direta, vamos dividir essa afirmação em 2 partes, tá? Essa primeira, se P, chamemos de hipótese, e a outra parte de tese. É como se fosse o antecedente e o consequente. Então nós temos o P que vai implicar o quê? O se então, onde n é par é a nossa hipótese e n ao quadrado é par é a nossa tese. Como a proposição afirmou, n é par. Então se n é par, eu posso dizer que ele é 2 igual a uma constante k. Todo número nessa forma é um número par, tá? Na forma de 2k. Com k pertencente aos inteiros não negativos. Com isso, se eu elevo ao quadrado n, o 2k ficará 4k ao quadrado, que eu posso escrever na forma de um produto, colocando o 2 aqui fora na forma de um fator multiplicativo, 2 vezes 2k ao quadrado, ao qual eu chamarei esse 2k ao quadrado de k'. Por quê? Porque eu já tenho uma garantia de que essa parte aqui ela é par, tá bom? Então, se ela já é par, eu digo que k ao quadrado, como eu já chamei de 2k ao quadrado pertencente aos inteiros não negativos, logo n ao quadrado é um número par. Ou seja, eu parti de n, utilizei essa afirmação para chegar ao n ao quadrado. Por isso eu elevei aqui ao quadrado, garantindo que esse 2k, esse 2 permaneça na forma do número par, e o 2k ao quadrado, ele
com certeza é um número par por estar multiplicado por 2, tá bom? Então, gente, eu gostaria de deixar como sugestão esse exercício de monotonicidade da multiplicação. Faça uma pesquisa e eu gostaria que vocês também demonstrassem ela por prova direta. As outras técnicas de demonstração iremos ver na revisão, como prometido. Essas implicações lógicas, vocês terão que estudá-las sozinhos. Aqui tratam-se de tautologias. E aqui alguns lembretes que vocês não podem esquecer, tá? Gostaria de finalizar a nossa aula com a seguinte frase: as pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam. E quando nas encontram, elas as criam, tá bom? Bernard Shaw. Um abraço a todos e até a próxima unidade. E no último slide, nós tratamos aqui das referências, tá bom? Bons estudos a todos. Um abraço.